Justiça Federal, Justiça Comum, Justiça Estadual, TRF, TJ, enfim, são expressões que muitas vezes nós advogados falamos para os clientes e eles não entendem muito bem o que está acontecendo. Qual é a diferença de Justiça Comum, e o que seria esse comum, e Juizado Federal, e Justiça Federal, e Juizado Estadual? Esse vídeo no nosso quadro do Juridiquês de hoje é exatamente sobre esse assunto, então fica aí. Olá, meu nome é Vitor Ramos e esse é mais um quadro do Juridiquês, um quadro aqui do canal em que a gente tenta simplificar ao máximo a linguagem do direito para que todos possam compreender aquilo que o seu advogado está dizendo assim, ou até o que se lê na mídia, o que se lê na internet, e entender um pouco melhor esse direito que é às vezes colocado dentro de uma caixa, mas que no fundo pode ser comunicado de forma mais simples. Eu estou aqui de férias, num lugar bem frio, mas o objetivo desse canal, este ano de 2023, é ter vídeos semanais cada vez melhores. Então, se inscreve no canal se esse assunto te interessa e vamos lá. Vamos começar pelo Juizado Especial. Juizado Especial também é conhecido como Juizado de Pequenas Causas, que são causas até 40 salários mínimos. Muita gente também tem essa dúvida. Como é que a gente define o que é pequena causa? Bater o carro é pequena causa? A lei define isso de uma forma muito objetiva, 40 salários mínimos. Se você vai ao judiciário brigar por algo que vale até 40 salários mínimos, ou mais ou menos 45 mil reais na data de hoje, você vai entrar com ação no Juizado Especial. Se for acima disso, você tem que ir para o que a gente chama de Justiça Comum. Comum é porque o Juizado Especial, ou o Juizado de Pequenas Causas, veio depois como uma inovação para tentar simplificar procedimentos em causas de menor relevância econômica e com isso deixar a Justiça Comum mais livre para julgar os casos mais complexos. Pode parecer que não adiantou, porque a Justiça Comum continua muito lenta, mas adiantou sim. Se não fossem os juizados, a situação estaria muito pior. Então vocês perceberam que Justiça Comum a gente define, digamos assim, como a justiça que sempre existiu, que não tem nenhuma especialidade, não é de pequenas causas, não é especificamente daquilo ou disso. E a Justiça Comum pode ser tanto federal como estadual. Então vamos para a diferença dessas duas. O que é Justiça Federal e para que ela serve, e o que é Justiça Estadual. A Justiça Federal, e aqui eu vou tentar resumir bastante, então se você aí é advogado do outro lado, entenda que eu estou tentando simplificar. A Justiça Federal vai julgar casos que envolvam instituições federais. Exemplo, a União Federal ou a Receita Federal, ou na linguagem ainda mais simples, o Governo Federal, o INSS, Caixa Econômica Federal, todos esses são casos que vão ser julgados pela Justiça Federal. Então se uma empresa A briga com a empresa B, e elas são empresas privadas que não têm nenhuma relação com o governo federal, por exemplo, elas vão ser julgadas na Justiça Comum. Por quê? Porque não tem nada de federal naquele caso. Já se você tem uma discussão do seu financiamento com a Caixa Econômica Federal, como ela é uma empresa pública controlada pelo governo federal, você vai para a Justiça Federal. Daí a gente já consegue tirar que a Justiça Estadual fica com o resto, ou seja, o que não é federal, de certa forma vai acabar indo para a Justiça Estadual. Então sua briga com o vizinho, a sua compra de um imóvel que atrasou e você teve que brigar com a empresa, com a incorporadora, tudo isso vai para a Justiça Estadual. Se você tem uma empresa privada, particular, e fez negócio com outra empresa privada, particular, e a outra empresa não te pagou e você quer cobrar isso, você vai para a Justiça Estadual. Então aqui a gente consegue fazer 3 distinções desde já. Juizado Especial é a justiça voltada para casos de até 40 salários mínimos. Justiça Comum pode ser federal, pode ser estadual. A Justiça Comum é aquela que não tem a especialidade do juizado. E a Justiça Comum Estadual vai julgar os casos, digamos assim, do dia a dia. Os casos seu com o vizinho, seu com um parceiro de negócio, seu com o seu sócio, que você rompeu uma sociedade, qualquer coisa desse tipo. E a Justiça Federal, simplificando bastante, vai ser aquela voltada a casos que envolvam o governo federal e tudo aquilo que ele possui, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Essas são as principais distinções entre essas empresas. No juizado, de bônus aqui eu vou deixar para vocês que no juizado também existe o juizado estadual e o juizado federal. E eles funcionam com mais ou menos a mesma distinção da Justiça Estadual e da Justiça Federal, só que, no caso dos juizados, sempre com um limite de relevância econômica. A grande diferença é, no juizado especial estadual, como eu falei, o limite é 40 salários mínimos de relevância econômica, ou seja, você só pode discutir até 40 salários mínimos. E no juizado especial federal, você pode discutir até 60 salários mínimos. Há algumas distinções também entre um juizado e outro, mas eu posso fazer isso em outro vídeo, porque esse acho que já ficou até
um pouco carregado. Se restou alguma dúvida, se não ficou alguma coisa muito clara, deixa aí nos comentários, que se vocês acompanham o canal, se vocês viram nos outros vídeos, a gente responde todos os comentários cedo ou tarde. Então deixa aí, eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido a diferença entre Juizado Especial Federal, Justiça Comum, Justiça Estadual e Justiça Federal. Um abraço e até o próximo vídeo.